Bom dia, abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Isso está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Então, Cristo, irmão, Ele não vai abençoar mais ninguém. Já nasceu abençoado. A palavra está no presente do passado, o qual nos abençoou. Não vai abençoar. Se fosse abençoar, estava escrito, ainda vai abençoar. Entendeu, meus irmãos? Então, tem que prestar atenção o que é que o Espírito fala à igreja. Tem que ler a Bíblia e fazer a compreensão de quando um mensageiro vem até você. Uma pessoa se passa por mensageiro e vem até você. Mensageiro, irmão, não é um anjo que vem do céu, não é nada disso não. Mensageiro é aquele que leva a palavra até você. Então eu estou aqui como um mensageiro que leva a palavra da verdade até você. Então a gente, quando lê, tem que compreender. Tem um versículo na Bíblia que Paulo diz, quando vocês ledes, ele disse eu não, quando vocês ledes, podei compreender o discernimento que eu tenho de Cristo, do Evangelho de Cristo. Então, irmão, hoje em dia, levanta-se pessoas por aí e dizem que Deus, o anjo de Deus veio e deu uma revelação. Ó, irmão, isso é mentira. É preciso você ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Porque Jesus, o Deus, nos dias de hoje, ele não dá revelação a mim e a você não, meu irmão. E dá, se ele quiser. Mas se nós ler a Escritura, as palavras, a Escritura, a Bíblia não dá respaldo de que ele vai dar revelações a nós. Né? Ele não vai dar revelações a nós. Nós nascemos e Paulo aqui escrevendo, ele diz, faço-me vós saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ó, irmão, essa coisa aí que o cara chega nas igrejas e diz que viu um anjo descendo e que Deus deu uma revelação a ele, é mentira, irmão. Isso é mentira. Isso não é verdade. Olha, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ó, irmão, a revelação aqui deu a quem? Aí diz aqui, olha, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo. E muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Mas quando prove a Deus, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. 16. Revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim era apóstolo. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ó, irmão, quando Deus deu a revelação, Paulo disse que não aprendeu de homem nenhum. A doutrina que ele pregava não era de homem, era de Deus. A revelação Deus deu a ele. E tem mais, irmão. Ele disse aqui que prove a Deus que desde o ventre da mãe, Deus separou e escolheu ele para que ele fosse pregador do evangelho. Ó, irmão, você entende que isso aqui, Paulo,
ele está falando que uma profecia que estava acontecendo na vida dele, que Deus tinha escolhido ele, antes dele ser gerado no ventre da mãe. Diga aí, irmão. Irmão, me diga uma coisa. Se Deus dá essa capacidade aqui, o apóstolo Paulo, essa compreensão, essa revelação, de que ele, tudo isso, Deus já tinha escolhido, já tinha determinado, já tinha, chama-se, irmão, predestinação. Deus já tinha determinado. Então, irmão, aqui Deus deu uma revelação a ele. A profecia de Joel, do derramamento do Espírito Santo, aconteceu, irmão, naquela geração, na época de Jesus. Quem nasceu de lá para cá, irmão, já nasceu com o Espírito Santo. Ó, irmão, é a mesma coisa de eu fazer aqui isso aqui, ó. Ó, irmão, aqui, tá vendo essa caneta? Tá comigo aqui. Aí você tá aqui do meu lado, aqui do meu lado. Aí eu moro aqui em Nova Parnamirim, aqui a quase 1 quilômetro da Maria Lacerda ali. Não chega a 1 quilômetro, não. Chega uns 500 metros por aí, ou se for mais um pouquinho. Olha, daqui lá pro Nordestão, dá mais ou menos uns 500 a 600 metros, por aí. Aí você tá aqui do meu lado comigo. Aí eu digo, irmão, vá buscar essa caneta lá no Nordestão. Você vai? Irmão, se você for, só se você for louco. Por quê? Porque essa caneta está aqui, ó. Aqui. Certo? Como é que você vai buscar ela lá no Nordestão? Ela não está lá, ela está aqui. Irmão, isso cabe em cabeça de alguém fazer uma campanha para ir buscar o Espírito Santo, aonde o apóstolo Paulo escreveu essas cartas aqui, vários versículos aqui, está dizendo que o nosso corpo é morada, é templo e morada do Espírito Santo. Irmão, olha, quando ele está dizendo nós, ele não disse comigo não, que eu não estava lá não. Ele disse nós, com aqueles irmãos, ele estava mandando a carta para os Gálatas. Ele estava dizendo, irmãos, Gálatas, vocês, olha, vocês têm o Espírito Santo, que ele não está falando os gatos, ele está falando lá em Coríntios, aqui, 1 de Coríntios 3,16 em diante, 1 de Coríntios 6,19, Colossenses 1,27, Romano 8, do 9 ao 11, está dizendo Hebreu 3,6, está dizendo que nós somos casa de Deus, nós somos morada de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Irmão, se o Espírito Santo habita, como é que eu vou acular fazer uma campanha para ir buscar o Espírito Santo, irmão? Sendo que Jesus derramou o Espírito Santo lá naqueles irmãos daquela época, lá em Pentecostes. A derramada do Espírito Santo, irmão, foi uma vez só. Ele derramou naquele povo. E daquele povo nós nascemos e já nascemos dono daquilo tudo que ele derramou lá. Essa é a verdade, irmão. Agora, os pastores não pregam essa verdade a vocês. Então, irmão, Paulo está dizendo aqui que prove a Deus que desde o ventre, irmão, eu lhe pergunto, os crentes vão para as igrejas, vão lá no local aceitar Jesus. Irmão, como é que Paulo aqui tinha que ir aceitar Jesus se Deus escolheu ele? Ele não era nem... O pai dele não tinha nem... Não sei nem se tinha relação com... Ainda tinha tido relação com a mãe dele. Olha,
Diz que antes dele ser formado no ventre, significa que o pai dele, mas a mãe dele lá não tinha feito, né? Eu não vou dizer aqui, né? Mas vocês compreendem, né? Diga aí. E como é que eu saio daqui, irmão, e vou acolá aceitar Jesus, sendo que o próprio Jesus disse, olha, não, vocês não escolheram eu. Foi eu que escolhi vocês. Aí eu vou ali escolher Jesus. Misericórdia, meu irmão. Lê a Bíblia, meus irmãos. Estude a Bíblia. Que Deus vai trazer um conhecimento na sua vida, irmão. Deus vai se manifestar na sua vida, irmão. Olha, apóstolo Paulo, ele vem narrando esses versículos aqui, do 1 ao 16. Irmão, a Bíblia quando diz aqui, olha, revelar seu filho em mim. Olha, irmão, as pessoas pegam esse texto e dizem, irmão, Deus está me dando uma revelação. Irmão, é mentira. É mentira. Olha, aqui Bíblia Viva. Vamos ver o que é que a Bíblia Viva diz aqui? A mesma coisa. Gálatas, peraí, Gálatas, tá aqui. Gálatas, capítulo 1. Olha, do versículo 11 em diante, não foi? Foi, diz aqui, olha. Irmão, afirmo solenemente que o evangelho que eu anuncio não está baseado em mera fantasia ou sonho dos homens. Olha, irmão. Irmão, o que eu e você, que é crente, que disse que é crente, ouvimos aí, era sonho e fantasia, irmão. Nunca pregaram o evangelho para nós. Nunca pregaram o evangelho para nós. 12. Ele diz aqui, olha, minha mensagem não vem de pessoa alguma, e sim, eu a recebi do próprio Jesus que me instruiu sobre o que dizer. Olha aí, irmão. Paulo aprendeu de alguém. Irmão, antes de Paulo conhecer Jesus, quem o professor dele era Gamaliel, um dos teólogos mais inteligentes, mais sabidos da época dele, era Gamaliel. E ele não foi aos pés de Gamaliel. Ele não foi aos pés dos discípulos que andavam com Jesus. Ele aprendeu do Senhor, o próprio Senhor se manifestou a ele. Olha, 13. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica. Olha, a lei de Moisés. Paulo, irmão, era instruído na lei judaica. Ele era irrepreensível. Ele perseguia a igreja. Ele trazia os cristãos amarrados, arrastando para ser morto em praça pública lá em Jerusalém. Carta dada pelos sacerdotes que deveriam pregar a verdade e mataram Jesus. Porque Jesus era uma ameaça a eles perder os cargos, os privilégios, os benefícios, as autoridades deles. Eles ficaram com medo de perder. A chamada igreja hoje não é do mesmo jeito desse pessoal, não. Não é do jeito não, irmão. É pior. É pior do que esses escribas, do que esses fariseus, que Jesus chamava eles de hipócrita e fariseu e de escriba. Hoje está pior, irmão. Olha, aqui o 15, o 13. Vocês sabem como eu era grande quando seguia a religião judaica, como perseguia sem misericórdia a igreja de Deus, fazendo de tudo para me livrar deles todos. Olha, irmão, Paulo queria matar eles, todos. Paulo queria se livrar deles. Diga aí. Olha, irmão, isso é a Bíblia Viva aí. Tem uma compreensão melhor. É boa.
Só que quando termina um texto, um versículo começa o outro. Os versículos da outra é tudo aqui, ó, em seguida aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Aí os versículos dela é solto assim, é mais ruim da gente ler. Porque a letrinha é pequena, ó. A letrinha é pequena, então fica mais ruim. A outra não, os versículos, ó. Essa outra, ó, os versículos é tudo aqui, começa tudo aqui, ó. Um depois do outro. Aí essa Bíblia aqui viva, não, os versículos é aqui, ó. Ó, termina um, começa o outro aqui no meio, ó. Aí é ruim, mais ruim da gente ler, porque é pequena. Então, irmão, Paulo, ele era perseguidor, irmão, da igreja, ele perseguia. Irmão, o desejo do coração de Paulo era matar os cristãos, era acabar com a raça dos cristãos. Só que naquele tempo ele matava fisicamente. E hoje, irmão, a religião, como é que mata? Espiritualmente, com as mentiras. Com isso, essas verdades que ele não prega. Olha, a religião diz que para você ter comunhão com Cristo, você come pão e suco. Irmão, se pão e suco trouxesse comunhão com Cristo, uma pergunta aí para você, que estuda, que diz que é crente, que conhece a verdade, que anda na verdade. Irmão, se como pão trouxesse como pão e vinho e suco, trouxesse comunhão com Cristo, imagina aí que Judas Iscariote, ele recebeu pão e vinho da mão de Jesus. Diga aí. Esses fariseus de hoje aí, esses pastores, esses presbíteros, essa religião, esses crentes, eles não estão igual Judas não, traindo Jesus. Quando você fala essas verdades, ele arruma textos, vai para a Bíblia para refutar Jesus, a verdade de Jesus. Irmão, Judas comeu o pão da mão de Jesus. Jesus botou na boca dele assim, ó, e ele traiu Jesus. Irmão, eu vou pregar aqui a verdade. Você sabe o que é que traz comunhão com Cristo? É você obedecer o que está aqui. Ó. É você viver a verdade que está aqui. Você andar nessa verdade aqui, você tem comunhão com Cristo. Mas se você não praticar, não viver essa verdade aqui, você não tem comunhão com Ele. O que é que você faz? É uma falsa comunhão. Todo mês você come pão e suco, e se você não comer, você não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. É o que a religião ensina a vocês. É mentira. Isso é idolatria. É mentira. É mentira. É mentira. Olha, 14, olha. Fui um dos judeus mais religiosos da minha idade. Olha, irmão. Paulo era um religioso. O mais rigoroso. Não é o que acontece com as igrejas evangélicas de hoje. Religião, irmão. São religiosos. Ó, irmão, a pessoa tem o Espírito Santo dentro dela e ela faz as pessoas acreditar que não tem o Espírito Santo, que ainda vai buscar o Espírito Santo, ainda vai ser batizada com o Espírito Santo. Que mentira do... Ó, irmão, que mentira do cão e cabeluda. Se é que existe mentira cabeluda. Olha. Epístola. Olha. Aqui essa é melhor. Para aí, olha. Olha, vou mostrar o Espírito Santo aí. Mexeu aqui o celular. Olha, vou mostrar aqui o Espírito Santo, olha. Olha, deixa eu mostrar aqui, olha. 1 de Coríntios 3, olha. Ó, 3:16, olha. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ó, irmão. Habita ou não habita? Habita, irmão. Em Gálatas, Paulo está dizendo no
capítulo 1, versículo 16, prove a Deus me separar desde antes de eu nascer no ventre de minha mãe, antes de eu ser formado. Ele já tinha dito a Davi também, lá no Salmo 139, versículo 15 e 16, irmão, que Deus, os ossos dele, o corpo, a matéria dele não tinha nem sido informe ainda, e todos os dias da vida dele já estava escrito no livro da vida. Quando Deus vai interrogar Jó, quando fazia os fundamentos da terra, quando botava os fundamentos da terra, lá do capítulo 38 a 39, vai dizendo e vai falando, lá para o versículo mais ou menos 20, 20 e pouco, vai dizer, Jó, tu sabe muito bem. Deus começa a narrar aonde é que ele estava quando Deus fazia os limites do mar, botava os fundamentos. Aí Deus diz, quem é esse que sem entendimento encobre o meu conhecimento? Jó não tinha entendimento. Aí ele disse, olha, tu muito bem sabe, porque neste tempo tu já era nascido, e grande é os teus dias na terra. Diga aí, irmão. Como é, meu irmão, que as pessoas hoje vão atrás do Espírito Santo, sendo que já tem. Aqui, quando Paulo está... Ó, irmão, tem que respeitar o tempo da escrita. Paulo está falando com aqueles irmãos de Corinto. Ó, irmão, vocês não sabem que vocês são templo de Deus, casa de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui Aqui, 1 de Coríntios, deixa eu pegar essa Bíblia Viva aqui para ver como é que diz. 1 de Coríntios 3,16, que ela é bem ruim de ver, irmão, olha. 12, é ruim, o númerozinho é bem pequenininho, o versículo, o número do versículo. Olha, essa daqui, os versículos é grande, olha, tá vendo, olha? Ó, 18, 17, 19, olha, é grande, é aqui, olha. Só que essa é espalhada aqui no meio, olha. E é bem pequenininho, irmão. Olha, deixa eu caçar um aqui para vocês verem, olha. Olha, 19 aqui, ó. Ó como é pequenininho. O cara não nem vê direito, ó. Aqui, ó. Olha, onde tá a minha unha aqui, ó. Olha, então aqui é no de... Deixa eu ver aqui, ó. Olha, é tão pequenininho que é ruim, ó. Aqui, ó. 16, ó. Vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa. Ó, irmão, tá vendo? Isso aqui é a casa de Deus, irmão. Não é lá, não. A religião diz que é lá, irmão. Agora, olha, está dizendo que a casa de Deus, da cruz para cá, a casa de Deus, somos nós, irmão. Olha, eu vou mostrar a vocês como os crentes passou a vida inteira dizendo, mentindo para vocês, dizendo que a casa de Deus é lá onde eles se reúnem, é aquele tempo de parede de tijolo. Atos, capítulo 7, versículo 48, diz aqui, olha. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem, como diz o profeta. Ó, irmão, esses crentes, esses homens que pregam, que se passa por pastor, diz que é pastor, se passa por... Aqui Paulo estava dizendo porque na época ainda tinha, Jesus já tinha morrido, mas ainda existia a função de profeta, que nem está lá em Hebreu, que o sacerdote se apresentava dia após dia a oferecer os mesmos sacrifícios que nunca pode aperfeiçoar os que tais coisas praticam. Porque tendo praticado, jamais teria consciência de pecado. De Hebreu, capítulo 10, do 1 ao 2. Então, irmão, lá onde se reúne, que os crentes passaram a vida inteira dizendo que lá é a casa de Deus,
É mentira, irmão. É mentira. Já foi dito tantas as vezes e as pessoas não pesquisam na Bíblia e elas comem. Irmão, elas pagam 10%. Tem canto que dá 20%, dá 30% para ouvir essas mentiras. Para ouvir mentira. E quando a gente chega aqui mostrando na Bíblia, eles dizem, ó, ele está pegando versículo solto, está pegando versículo solto. Irmão, a casa de Deus é nós, somos nós. Quando as pessoas se reúnem num local e pregam a verdade de Deus, lá forma um corpo. E o cabeça tem que ser Cristo. Lá tem que ser ministrado a palavra de Cristo, a verdade de Cristo. Se lá está pregando palavra de homem, doutrina de homem, Cristo não se manifesta lá. Cristo não Cristo não está no meio, nesse meio. Porque lá é mentira, lá tem idolatria, lá tem feitiçaria, lá tem engano, lá tem fraude, lá tem soberba. Cristo não está lá. Atos 7,48 diz aqui, olha. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem, como diz o profeta. Olha, essa aqui diz o quê? Atos. Vamos ver aqui. Atos 7,48. Está aqui. 7,48. Contudo, Deus não habita em casa feita por mão humana, como diz o profeta. Só muda de tempo para casa, né? Tá vendo? Não habita. Deus não habita. Não habita. Olha. Agora vamos para Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Habita, irmão, lá? Deus habita lá? Ou não? Porque se você te disser que Deus habita lá, das duas uma. O que está escrito aqui é mentira. E quem escreveu aqui é mentiroso. E quem mandou ele escrever também é um mentiroso. Isso significa que Jesus é um mentiroso? Não. Não. Jesus não é mentiroso. Deus não habita lá. O templo de Deus somos nós. A igreja de Deus somos nós. Olha, você quer ver onde é que a igreja de Deus é nós? Está aqui, ó. Olha, a igreja lá é o local de reunião aonde a gente se reúne como igreja. Olha, olha a igreja de Deus aqui, olha. Colossenses, capítulo 1, versículo 24, diz aqui, olha, regozijo-me agora, na época de Paulo, olha, no que eu padeço por vós, os colossenses. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Olha, quem é a igreja? Quem é o corpo de Cristo? Vós, nós. Irmão, trazendo essa mensagem para os dias de hoje, quando Paulo diz, olha, vou ler de novo para vocês compreenderem, olha. Regozijo-me agora. Vamos voltar lá para o tempo da escrita que Paulo está mandando essa carta para os colossenses. Olha, regozijo-me agora, no tempo da escrita. No dia que ele escreveu, ele estava dizendo e mandando para a igreja dos colossenses. No que padeço por vós. Quem é o corpo? Vós. Quem era a igreja? Aquele pessoal de lá. Trazendo isso para os dias de hoje. Eu sou igreja? Não. Nós somos filhos da igreja. Somos descendentes daquele povo. Somos filhos de Deus. Reunimos como os filhos de Deus. A igreja de Deus se dá. O povo, vós, era o povo daquela época.
Nós somos descendentes deles. Nós somos filho deles. Nós já nascemos filho de Cristo, filho de Deus. Povo seu. Nós se reunimos como os filhos de Deus, trazendo em linha com a palavra. Isso para os dias de hoje. Essa é a verdade. Mas os pastores não pregam aí isso aqui. A igreja de Deus não é lá onde você se reúne, não. Quando reúne lá, se lá tiver verdade, olha, irmão Antônio, irmão João, irmão Francisco, irmão Dedé, irmão Paulo, irmão Pedro, irmã Francisca, irmã Maria, irmã Joana, certo? Aí, olha, cada um pedaço, forma um corpo. Quem é o cabeça? Deus mesmo. Hoje é Deus. Naquela época era Cristo, mas hoje é Deus mesmo em nós. Hoje é Deus. O próprio Deus habita em nós. O próprio Deus está em nós. Lá ele se manifesta. Se tiver verdade, se não tiver, não se manifesta. Tá certo, meus irmãos? Só para vocês compreenderem aí. Só para vocês entenderem. Então, irmão, os crentes vivem numa loucura. Ó, irmão, é busca. O crente aceita Jesus. Aí, para poder ser de Jesus, vai buscar o Espírito Santo. Faz uma campanha para se batizar. Não, faz uma campanha para se batizar. Depois busca o Espírito Santo. Depois busca o revestimento do Espírito Santo. Depois come pão para ter comunhão com o Espírito Santo. Ó, irmão, é tanta mentira. É tanta da mentira que só Jesus, nem Jesus mais na causa dá mais jeito, irmão. Porque eles pregam mentira demais, irmão. É muita mentira, é muita feitiçaria, é muita idolatria. Ó, irmão, aqui, ó, primeira epístola, eu mostrei esses versículos aqui, não foi? Foi. Foi? Olha, Colossenses aqui, olha. Eu mostrei que o versículo 24 é a igreja de Deus, né? Olha, Colossenses 27, olha, esse 24, não foi? Eu li, foi, olha. Agora, o 26, olha, diz, olha, o mistério que esteve oculto de todos os séculos, de todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Olha, agora quando? Quando é que isso foi manifesto? Lá na época de Paulo. Agora, lá na época dele. Foi manifesto a quem, irmão? Aos que cria, aos santos, aos que Cristo escolheu, aos que ele determinou, aos que ele chamou, aos que ele predestinou. Romanos capítulo 8, do 29 e 30. Efésios 5, do 26 em diante. 26 e 27 e 28. Está lá, aos santos. Igreja santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, irrepreensível, justificada, tudo. Aí está aqui, olha, o 8, olha, o 27, olha, Colossenses 1, 27, olha. Os quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, ó irmão. Cristo habita neles ou não? Habitava neles ou não, irmão? Cristo habita em nós ou não, irmão? Como é, irmão, que a pessoa não acredita que... Ó, irmão, é de uma insanidade mental. Uma pessoa dessa precisa ir para o manicômio. É. Só sendo loucura. Isso é loucura. A pessoa não acredita que o Espírito... Irmão, vários versículos eu mostro aqui na Bíblia que o Espírito Santo mora dentro da pessoa e a pessoa acredita na mentira desses estelionatários da fé, né? Estelionatário, feiticeiro. Diz que você não tem e a pessoa passa
anos e anos. Tem gente, irmão, que morreu frustrado, buscando o Espírito Santo e nunca achou o Espírito Santo dentro dele, mas ele negava com as atitudes. Com as atitudes. Irmão, se o Espírito Santo está aqui, olha. Pronto. Vamos fazer que isso aqui é o Espírito Santo. Pronto. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Aí eu acredito no mentiroso que vem e diz que eu não tenho o Espírito Santo. Aí que eu acredito que eu não tenho, que eu tenho que ir lá na igreja dele, aceitar Jesus e me congregar lá. E lá eu vou buscar. Irmão, essa atitude que eu estou fazendo, eu não estou negando aqui o Espírito Santo. Não estou negando que ele está dentro de mim. Eu saio da verdade, que eu acredito que o Espírito Santo está dentro de mim. Aí eu saio da verdade, deixo de acreditar que ele mora dentro de mim e vou lá fazer essas mentiras, andar nessas mentiras, nessas falcatruas mentirosas, nessa feitiçaria, nesse engano mentiroso. Eu estou anulando. Cristo está dentro de mim, mas ele não se manifesta porque eu estou exercendo na minha vida uma mentira. Essa é a verdade, irmão. Doa quem doer. Essa é a verdade. Que quem tem conhecimento... Ó, irmão, eu não tenho estudo. E Deus faz eu compreender essas coisas. Imagina esses homens aí que... Ó, irmão, o cara passa não sei quantos anos estudando para ser doutor. Para se formar, né? Aí ele se forma, aí ele faz um mestrado. Depois do mestrado, ele faz um doutorado. Depois do doutorado, ele faz um bacharelado. Ó, irmão, é uns 20, eu acho que é uns mais de 30 anos estudando, irmão, para mentir, irmão. Mentir. Como é que... Ó, irmão, se você pegar lá em 1 Coríntios, Deus diz que ele não chamou, não se manifestou aos sábios e aos entendidos. Não foram muitos, olha, lá está escrito, não foram muitos os chamados para ele se manifestar. Ele disse que não foram muitos os chamados, aqueles de nobre nascimento, aqueles que tinham conhecimento, os sábios, os entendidos, os de nobre nascimento, irmão. Irmão, você sabe o que é uma pessoa nascer nobre? É a pessoa que nasce, irmão, uma riqueza. Vou fazer uma comparação no reinado. Os filhos da rainha Diana, os príncipes da rainha Elizabeth. Pronto, aquele povo, irmão, eles nasceram no reinado, eles nasceram príncipe. Porque lá no país dela, quem comanda é o reinado. É o reino, é o reinado. Passa de geração de pai para filho. Vai passando. Só quem reina é aquela família. E hoje, as igrejas aqui, não segue o mesmo padrão. Passa de pai para filho. A igreja, na realidade, esses templos, essas casas, era para ser do povo. O que tem no nome da igreja era para ser do povo, era para dar o povo. E por que não dá? O povo é quem dá a chamada igreja. Misericórdia, meu Deus do céu. Oh, meu Jesus, tenha compaixão desse povo, irmão. Ó, irmão, tá vendo aqui? Nós nascemos desse povo. Irmão, o Espírito Santo habita. Olha, vou mostrar outro versículo. João, olha. João, primeira pista de João, olha. 2:20. Primeira pista de João, 2:20, olha. Aqui, olha. Vamos aqui, olha. Primeira pista de João, 2:20. Pedro, aqui, olha. Olha, Pedro, primeira de João, 2:20. Olha. E vós tem a unção do santo e sabei todas as coisas. Ó, irmão. Quem tem o Espírito Santo, irmão, se estudar a Bíblia, compreende tudo. Tem que ler, respeitar o texto e o contexto. Ler bem devagarzinho. Vamos ver o que é que diz essa daqui para ver? 1 de João 2:20. Está aqui, ó. 1 de João 2:20. Deixa eu ver se eu acho que os versículos é ruim de achar. É aqui perdido no meio, aqui, ó. Deixa eu ver, 19, 20, olha.
Mas vocês não são assim, porque o Espírito Santo veio sobre vocês. E vocês conhecem a verdade. Olha, irmão. Irmão, você já nasceu com o Espírito Santo. Se a religião soubesse que se a religião ensinasse que vocês nasceu com o Espírito Santo e ensinasse a verdade, irmão, isso trazia conhecimento. O mundo seria diferente, irmão. Não seria essa idolatria que tem aí, essa mentira, essa falcatrua. Ó, irmão. Tá vendo aqui? Irmão, todos os versículos, ó, eu gostaria de ter uns equipamentos assim, para esses versículos tudinho aparecer aqui na tela. Mas eu não tenho, irmão. Eu faço vídeo aqui no meu celularzinho, aqui, ó. Aí, ó, não tem como vocês verem aí, ó. Senão, ó, se eu tivesse uns equipamentos e soubesse mexer, eu também não sei. Para eu ter esses equipamentos, teria que uma pessoa também se conectasse comigo para mexer aqui nos aparelhos, porque eu não sei mexer na internet, eu não sei. Eu não sei não. Eu mal sei fazer esse vídeo aqui. Eu demorei muito tempo, mais de ano, acaba me ensinando para eu gravar o vídeo aqui, para eu sozinho gravar, ir lá para a foto, depois da foto fazer e botar no YouTube. Ó, irmão, ele me ensinava, quando chegava no outro dia eu esquecia. Eu não sei mexer direito não, irmão. Não sei mexer não. Só sei ligar e olhar o zap e enviar isso aqui, porque agora eu sei. Nas outras redes eu não sei. Instagram, TikTok, Bluetooth, não sei como é o nome, irmão. Eu não sei. Não sei não. Mas o conhecimento de Cristo, eu tenho compreensão. Ele me dá compreensão. Eu sei não, ele me dá. Não é meu, ele me dá. Na hora que ele quiser, ele tira. Só basta eu me soberbecer. Ele tira. Viu? Aí, irmão, se o povo pregasse essa verdade, o povo conhecia. Olha aqui, irmão. Nós estávamos lá em Gálatas, né? Nós estávamos lá em Gálatas, né? No capítulo 1, não era? Nós lemos do 11 ao 18, né? 17, 18, por aí. Olha. Então, Paulo escreveu para aquela igreja de Gálatas, ele diz aqui, olha. Olha. Paulo, Gálatas 1. Paulo, apóstolo. Deixa eu ver se é um. Deixa eu ver. Gálatas, olha. Gálatas 1, olha. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha, irmão, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui nessa daqui como é que tá. Vamos ver aqui. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, chamado não por intermédio de homem, pois minha chamada vem do próprio Jesus Cristo e de Deus, o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha, você pode me perguntar, irmão, mas ele não está dizendo que foi chamado por Cristo? Foi, Cristo. Cristo operava nesse tempo. Hoje, Cristo opera em nós? Não. Não, opera não. Olha, aqui ele está dizendo que era Cristo e o Pai. Então, o Filho, o Espírito de Deus que manifestava como Filho e como Pai. Esse mesmo Espírito, lá em Romano 8, do 9 até o 11,
está dizendo que esse mesmo Espírito, hoje, ele manifesta em mim como Deus e como Filho. É o Espírito que está habitando em mim como Filho. Em mim, eu sou filho. O Espírito de Deus, o próprio Deus, está dentro de mim. Ele está sendo manifesto como filho no meu corpo. Do mesmo jeito em Jesus, como filho no corpo dele. Tinha limite. Cristo tinha limite. Hoje também. Deus habita em mim. Eu tenho um limite. Eu e você temos limite. Então, ele diz aqui, olha, Paulo, o apóstolo, não da parte de homem, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Hoje é Deus mesmo. Sabemos que tudo foi através do Filho. Foi através do Filho. Foi pelo Filho. O Filho habitou naquela geração de quando ele nasceu, o ministério de Jesus, o reino de Jesus, foi de quando ele nasceu em vida até a morte. Quando ele morre, ele ressuscita de duas maneiras. Aos seus discípulos, ele ressuscita num corpo de carne, o qual nenhum deles reconheceram de novo. Não reconheceram. Só quando ele comia um pedaço de pão que ele desaparecia, eles reconheciam. Lá na praia, no partir do pão, eles reconheceram. Quando ele chegou, eles não reconheceram. No caminho de Emaús, ele andou com dois, não reconheceram. Lá no túmulo, quando ele ressuscitou, as mulheres foram lá, não reconheceram. Só depois de um momento, quando viu, não reconheceu. Ele entrou numa casa onde ele estava orando, reunido. Tomé duvidava dele, ele mostrou os cravos. Então, quer dizer, ele ressuscitou para os seus discípulos no corpo de carne. Para Paulo, ele apareceu somente a voz, o Espírito. Paulo só ouviu um clarão e ouviu a voz do Espírito. Então, eis aí a vinda de Cristo. Ressuscitou. Ali Cristo começava a habitar nas pessoas. O Espírito Santo já habitava nas pessoas. Antes da cruz, não morava. Se manifestava. Pós-cruz, morada. Agora existia dois evangelhos. Está lá em Gálatas, capítulo 2, do versículo 6 em diante. O evangelho da circuncisão, que é a lei de Moisés, e o evangelho da incircuncisão. O evangelho da circuncisão, Pedro, João e Tiago e outros apóstolos que andavam com Jesus pregavam o evangelho da circuncisão. E o evangelho, que é a lei de Moisés, e o evangelho da incircuncisão, dado a Paulo, para os gentios. Entendeu, meus irmãos? Então tem que ler, irmão, e compreender. Então Paulo diz aqui, olha, todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Olha, irmão, essa manifestação, isso aqui, era para aquele povo daquela época, era para aquela nação. Tudo isso que está aqui na Bíblia aconteceu àquele povo daquela época. Olha, o 4. Deixa eu ler aqui. Aí eu li o 2 aqui. Deixa eu ler o 2 aqui na Bíblia Viva. O 2. Aqui na Bíblia Viva. Olha. E todos os outros cristãos daqui, as igrejas da Galácia. E todos os outros cristãos aqui das igrejas da Galácia. A Galácia fazia parte daquela região toda. O 3, aqui, olha. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus aqui, Deus como Pai e como Filho, habitando.
O 3 aqui na Bíblia Viva diz, olha, que agora, não, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Vocês quem, irmão? Eles lá. Eles receberam essa promessa, eles receberam essa herança, e nós nascemos com ela, nós já nascemos dono dessa herança, nascemos com nós. Lembra que Paulo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, significa que antes dele fazer qualquer coisa aqui na terra, ele nos escolheu. Olha aí. Agora o 4 aqui, olha. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Olha, tá vendo, irmão? Irmão, aqui está dizendo que Jesus tirou o pecado daquela humanidade. Tirou ou não tirou, irmão? Irmão, como é que o povo de hoje diz que a igreja de Deus é pecadora? Ó, irmão, não é a de Cristo não, porque a de Cristo não tem pecado não. Efésios 5, 26 e 27 diz que a igreja de Cristo é santa. Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2 está dizendo que a igreja de Cristo não, para quem está em Cristo, não tem condenação. 2 de Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, o pecado, a lei de Moisés é passada, passou para trás. Não tem aqueles costumes velhos, não tem mais, irmão. É nova criatura, é tudo novo, é a graça. Essa é a verdade que eu estou pregando. Que nós deveríamos ter aprendido isso. Mas os pastores não querem enganar vocês para tomar dinheiro de vocês. Aí está aqui, o 4 diz aqui, olha. O 4, olha. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, como fora planejado por Deus, nosso Pai, e nos resgatou deste mundo mal em que vivemos. Ó, irmão, resgatou. Ó, irmão, você sabe o que é resgatar? Resgatar. Irmão, resgate é algo que alguém é dono e a pessoa vai lá e paga para resgatar aquilo para ele. Vou dar uma suposição. Isso aqui é um carro. É um carro. Eu não pago IPTU, estou atrasado. O Detran, com as ordens judiciais aí, vai lá, apreende meu carro. Vai lá para o pai do Detran. Eu não vou lá regularizar. Então eu não sou mais dono. Se eu for lá pagar, eu resgato. Se eu não pagar, o governo, que é o verdadeiro dono, vende, toma de mim e vende a outro. E ele passa a ser de outro dono. Se eu não resgatar. Jesus resgatou, irmão. Com o sangue dele, ele resgatou o povo do pecado. O povo vivia no pecado. Agora não tem mais pecado. Ele tirou o pecado. Ele riscou o escrito de dívida lá em Colossenses 2,14. 2,14. Ele riscou o escrito de dívida. Olha, está aqui, olha. Colossenses 2,14, olha. Olha. Havendo riscado a cédula que era contra nós, olha, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio da cruz de nós, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Ó, irmão, estava no meio deles, o pecado vivia entranhado nele. Jesus pagou com sangue, ele riscou, ele rasgou, olha, o escrito de dívida. Ele riscou, ele cancelou aqui. É como eu pegasse essa Bíblia aqui e riscasse todinha, não tem como você ler. Ele riscou o escrito de dívida, ele cancelou, ele rasgou, ele resgatou. E o povo disse que é mentira, irmão. Agora, irmão,
Não vamos ser hipócrita. Nós praticamos obras da carne, está lá em Gálatas, do capítulo 5, do versículo 16 ao 21. Na graça, nós transgredimos a graça. Na lei de Moisés, nós pecava, era chamado de pecado, transgressão da lei. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Quer ver? Olha. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Olha. Qualquer que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Olha. O judeu transgredia a lei, pecava. Pecado era quando pecava, transgredia a lei. Qualquer que transgrida a lei, peca. Era pecado. Na graça, irmão, da cruz para cá, não tem mais pecado. Tem transgressão da graça. Transgredir a graça. Cometer obra da carne. É uma transgressão da graça. Na lei, transgredir a lei era pecado. Cometer pecado era transgredir a lei. Hoje, cometer obra da carne é transgressão da graça. Transgressão da graça é cometer obra da carne. Pronto, tá aí. Não vamos ser hipócritas e dizer que nós não cometemos obra da carne. O pecado era a lei. A lei pecou, 2 testemunhas condenavam a morte. Na graça, Deus perdoa. Nós não podemos condenar as pessoas hoje. Temos que mostrar a verdade, pregar a verdade, andar na verdade, viver a verdade, exercer a verdade. Tá aqui, irmão. Aí aqui o 5, olha. O qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Olha, o 5 aqui, olha. A Deus toda glória para todos sempre. Amém. Agora o 6, olha. Aqui o 6, Gálatas 1:6. Olha, o que é que diz aqui? Paulo diz, olha. Maravilho-me que tão depressa passai daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha, irmão. Paulo tinha pregado essa igreja dos Gálatas. Paulo tinha pregado a graça. Essa carta, irmão, não era escrita. Essa carta Paulo mandou para a igreja dos Gálatas. Por quê? Porque Paulo tinha recebido a revelação de Cristo e tinha passado naquela igreja e quando ele pregava, Cristo falava na boca dele. Ele recebia a instrução do próprio Cristo. Então, Paulo já tinha instruído aquela igreja. Aí Paulo vai fazer missão. E quando Paulo começa a andar, aqueles irmãos, aí Paulo diz aqui, olha, maravilho-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Qual era o outro evangelho, irmão? A lei de Moisés. Não tinha outro evangelho. Era judeu, estava passando a transição de antes de cruz e depois de cruz. Ele seguiu o judaísmo, seguia a lei de Moisés. Jesus tinha morrido, agora era para viver a graça e eles não viviam. Paulo passou lá, pregou a graça. Paulo saiu em outras missões. Talvez aqui Paulo já tivesse preso. Aí, sem Paulo, para orientar eles, sem estar lá presente, os irmãos entrou no meio. E ó, mentira. Lei de Moisés de volta. Dizendo que aquilo que Paulo pregava tudo era mentira. Olha, vou ler na Bíblia Viva aqui o 6 para ver o que é que diz. Olha, estou admirado de que vocês tão depressa estejais desviando-se daquele que pela graça de Cristo chamou vocês e agora já estão seguindo outro evangelho. Olha aí, irmão. Tá vendo? Desviou daquilo que Paulo pregava, irmão. A graça, irmão. E voltaram para quê? Se você ler o texto e o contexto, você vai ver que os discípulos entrou um povo no meio para ver a liberdade deles,
para arrastar eles para a escravidão de novo, a lei de Moisés. Olha, o 7 aqui, ó, o que é que diz? Olha, o qual não é outro, mas alguns que vos inquieta e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha, aquilo que Paulo pregava, eles diziam que era mentira. Lembra que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, olha, vamos aqui lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 15, para ele mostrar aqui, olha. Atos dos Apóstolos, 15, olha. Olha. Capítulo 15. Olha aqui o que é que o povo daquela época fazia. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, olha. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim: os irmãos, se não vos circuncidar conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvo. Olha, tá vendo, irmão? Tá em linha aqui com o evangelho de Paulo. Alguns tinham se intrometido, desviando eles do evangelho de Paulo para a circuncisão, para a lei de Moisés, dizendo que eles, se não circuncidassem conforme a lei de Moisés, eles não podiam ser salvos. Agora eu lhe pergunto, irmão, salvação é por circuncisão, é? Ou salvação foi pelo feito que Cristo fez lá na cruz do Calvário? Olha aí, irmão. Olha aí os crentes na mentira. O povo não lê Bíblia, não come Bíblia. Não é comer aqui não, irmão. Olha. Não é comer assim não. Quando eu falo comer Bíblia, é estudar, é ler, é meditar na palavra de Deus. Eu moro aqui sozinho, irmão. Casinha caindo, sozinho. Mas, irmão, tem dia que, final de semana, olha, eu não fui trabalhar hoje. Amanhã também não vou. Eu fui só ver um serviço ali. Hoje, eu comecei de 8 horas. Ó, irmão, sabe que até que hora eu vou estudando Bíblia? Eu nem almoço. Sabe que hora até eu vou estudando Bíblia? Comecei de 8, eu vou até meia-noite, 1 da manhã. Aí quando começa a dar aquele sono, eu dou uma paradinha ali, tomo um banho de uns minutinhos. Às vezes como uma maçã, uma coisa aqui, aí te bundo na cama ali. Aí a cama é aqui atrás. Ó. É só levantar da cadeira e escova o dente e pum ali de dentro. Aí quando às vezes no domingo eu estou em casa, não vou sair, começo de 5 da manhã. Vou até meia-noite de novo. Dia todo sentado. Chega da coluna dói, irmão. Estudando Bíblia, comendo Bíblia. Mas não é comer com dente, não. Estudando, meditando, absorvendo, tendo conhecimento. Aí os irmãos viu aí, olha, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveram que Paulo e Barnabé e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Tá vendo, irmão? Houve uma discussão entre eles e os que queriam semear de novo a circuncisão. Eles fizeram um montinho. Eles pegaram, convenceram as pessoas de levarem eles lá para Jerusalém para que eles obedecessem o que os discípulos iam dizer, aqueles que tinham andado com Jesus. Lembra que Paulo aqui disse que não aprendeu de homem algum? E nem foi ter com homem algum, não foi ter com ele, mas eles levaram Paulo obrigaram a Paulo aqui, pegaram o Paulo, é como se tivesse pegado Paulo aqui, prendesse Paulo e levasse Paulo e Barnabé lá para Jerusalém para narrar o que ele tinha, o que ele vivia aqui pregando, irmão. Olha, aí vai vendo, olha. Deixa eu ler aqui o 2 aqui, o que é que diz o 2? Aqui Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Deixa eu ver o que é que diz aqui nessa Bíblia viva aqui.
Essa Bíblia Viva aqui é muito boa, entendimento. Está aqui, olha. E quando Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram a uns homens da Judéia e começaram a ensinar aos crentes que se não seguisse o antigo costume judaico das cerimônias da circuncisão, não podiam ser salvos. Ó, irmão, não é o que a religião faz hoje. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que se lavar nas águas. Você tem que comer pão. Você tem que fazer uma carta catecúbico. Você tem que buscar o Espírito Santo. Ó, irmão, misericórdia. Ó, irmão, esse povo de hoje não está pior do que o desse tempo, não. Tá vendo aqui, irmão, que eles queriam obrigar Paulo, queria que Paulo pregasse, que tinha que pregar a circuncisão, que só era povo de Deus se fizesse a circuncisão. Aquele povo, irmão, vivia no judaísmo. E agora não precisava mais fazer. Olha, o 2. Paulo e Barnabé debateram e discutiram isto com eles longamente. E, por fim, os crentes enviaram os dois a Jerusalém, acompanhados de alguns homens do lugar, para falar aos apóstolos e presbíteros de lá a respeito da questão. Tá vendo, irmão? Como eles prenderam Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé pregavam, irmão, o evangelho da incircuncisão, que é a graça. E eles pregavam a lei de Moisés. Então houve um grande debate. Eles prenderam Paulo e Barnabé, escoltados por uns irmãos, para dizer tudo que ele estava pregando lá. Para que, quando chegasse lá em Jerusalém, os apóstolos não aceitassem aquilo que Paulo pregava. Está vendo? Não é o que acontece nos dias de hoje, não. Será que os chamados crentes, será que a chamada religião, será que os chamados evangelho aceita essa mensagem que eu prego hoje? Será que eles não estão do mesmo jeito dos fariseus da época? Quer dizer, do mesmo jeito não, estão pior hoje. Irmão, nos dias de hoje eu não entro nem lá. Eles olham essa mensagem aqui e vê, ele já espalha para os seguidores dele para não ouvir isso aqui. Por quê? Porque isso aqui traz esclarecimento, traz conhecimento, traz libertação. E eles não querem. Olha, o 3. O que é que diz aqui o 3? Olha. O 3 aqui diz o quê? Olha. Olha. O 3 aqui, olha. E ele, sendo acompanhado pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Por onde eles passavam, irmão, ia contando, Paulo ia pregando, ia mostrando, e os irmãos ia falando das grandezas de Deus, das coisas de Deus. Olha, aqui, o 3 diz o que aqui, olha. Então a igreja de Antioquia os enviou e, parando pelo caminho nas cidades da Fenícia e de Samaria, para visitar os santos, contaram para intensa alegria de todos que também os gentios estavam se convertendo. Ó, irmão, por onde Paulo passava, todos os gentios, muita gente acreditava no evangelho de Paulo e se convertia ao evangelho da incircuncisão, que é a graça. Passava para a graça de Cristo.
Era alegria grande. Onde Paulo passava, os irmãos convertidos, trazendo entendimento, conhecimento. Olha, o 4, aqui, o que é que diz o 4 aqui nessa Bíblia? Aqui, ó, o 4, olha. E quando chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Olha, vamos aqui. Ó. Tá vendo que eles foram levados aos pés dos chamados anciões, sacerdotes, profetas. Vai hoje pregar uma mensagem dessa e um crente ouça, para ver se não vai levar lá os pés do seu pastor. Ai, irmão, olha pastor, olha aqui esse irmão aqui, olha a heresia que esse irmão está pregando aqui, olha. Olha aqui, pastor. Aí o pastor diz, olha, não falo nem com esse... Isso era um herege, vivia no meio de nós aqui, olha, deixou Jesus e agora é rebelde. Está desviado, está afastado, está desigrejado. Não tem comunhão com Cristo, deixou Deus, deixou Jesus. Jesus não quer saber dele, não. É assim que eles dizem. Olha, o 4 aqui o 4, o que é que diz o 4 aqui, olha. E ao chegar em Jerusalém, eles se encontraram com os líderes da igreja. Todos os apóstolos e presbíteros estavam presentes. E Paulo e Barnabé contaram o que Deus estava fazendo por meio do trabalho deles. Olha, irmão, aqui Paulo estava narrando os milagres, as coisas, as convenções, que as pessoas se convertiam, por onde ele passava, o evangelho que ele pregava, acreditavam nele. E os crentes de hoje acreditam? Acredita não, irmão. Você mostra na Bíblia. Eles até dizem a verdade. Entra aqui e sai aqui. Honra só com os lábios e com a boca. Com os lábios e com a língua, mas o coração está longe, não entra não. Não aceita não. Não aceita não. Olha, o 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era misto circuncidar e mandaram que guardasse a lei de Moisés. Olha, presta atenção. Vamos desmiuçar aqui bem devagarzinho. Aqui está dizendo que aquilo que eles pregavam, a lei de Moisés aqui, no caso, era uma seita. E eles queriam que fosse o evangelho. Evangelho era o que Paulo pregava. Olha, vou ler aqui na Bíblia Viva. O 5, olha. Foi então que alguns homens do partido dos fariseus, olha. Dos doutores, dos bacharelados, dos presbíteros, dos sacerdotes, dos diáconos, trazendo para hoje. Os bichão da religião. Olha aí. Olha. Vamos aqui, olha. Foi então que alguns homens do partido dos fariseus que haviam crido colocaram-se em pé e disseram: é necessário que todos os gentios convertidos sejam circuncidados e obedeçam a lei de Moisés. Irmão, para ser crente hoje, os preceitos não é igual, agora é de Cristo. Nina, não. São fariseus, é uma seita. É uma seita, isso nunca foi evangelho. É macumbogélio, é macumba misturado com evangelho. É macumbogélio.
Eles lá não são convertidos, eles são convertidos, são estelionatários da fé. Meus irmãos, a mensagem aqui ficou muito grande, vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe, dê um joinha, dê um like. Hoje, dia 5/7/2025, mais uma mensagem sobre a verdade do Espírito Santo. Aqui é a verdade do Espírito Santo. O Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo. Aqui é o Espírito Santo falando à igreja, falando aos filhos de Deus. Espírito Santo falando aos filhos de Deus. Deixa a graça e a paz, compartilhe, dê um joinha, dê um like. Ó irmão, se inscreva no canal, não paga nada. Irmão, cada versículo que eu citei aqui, cada passagem que eu citei aqui, vai estudar, vai olhar, vai ver, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém.